Fala meu parceiro, fala minha parceira, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Papo de Negócios do Zé. Hoje tem vídeo novo aqui no canal e nesse vídeo eu vou trazer para vocês como contornar 4 objeções muito poderosas que provavelmente o seu cliente dá para você na hora de fazer, na hora que você está encaminhando a sua venda para o fechamento. Como eu sempre digo, objeção é sinal de compra. Então não desiste do seu cliente nesse momento. Fica comigo até o final desse vídeo se você quer aprender 4 poderosíssimas objeções que o seu cliente dá na hora que você está encaminhando a sua venda para o seu fechamento. 3, 2, 1, go! Yes! Então vamos lá. Existem 4 objeções poderosas que o seu cliente dá para você. São 4 objeções que frequentemente o seu cliente dá para você. Então eu vou trazer para você algumas formas para contornar essas 4 objeções. Mas nesse vídeo, meu parceiro, minha parceira, eu não tô sozinho. Eu tô aqui, com a minha querida Patrícia. A gente tem que se cumprimentar assim porque é Covid, tá rolando, né, parceiro? É verdade. Então, a gente tá respeitando aqui o distanciamento. Se você tá assistindo esse vídeo agora, se você vai assistir depois, a gente tá num período de pandemia, de Covid, tá no final, né, Paty? Mas a gente tá aqui respeitando a parada toda. Então, só um yes! Parceira, eu tô aqui hoje para bater um papo com você, um papo de negócio. Gente, a Patrícia, hoje ela se tornou uma grande amiga minha, uma parceira, e ela é aluna do IEV, do curso de Inteligência Emocional em Vendas. E, cara, tá voando. Tá arrebentando. Então eu falei, parceira, quero gravar com você. Por quê? Eu sei por toda a dificuldade que você já passou. E eu sei o quanto você está conseguindo fechar e gerar fechamento hoje e contornar a objeção. Aliás, ela é PH em contornar a objeção hoje. Então eu quero conversar com você para você falar para a galera o que você está fazendo com essas 4 objeções que são muito fortes e que provavelmente os clientes de vocês também estão dando. Mas antes se apresenta para a galera, parceira. Bom, pessoal do canal do Zé, eu sou a Patrícia, eu sou corretora franqueada, hoje eu trabalho com seguro de vida. Então, nesse momento de pandemia, né, então as minhas negociações sempre têm objeção. E eu sempre falo pro Zé, quando tem objeção, aí que começa a venda, né? A partir do não que o cliente está manifestando a vontade dele de compra. Se é aquele cliente que balança a cabeça, tô entendendo, nossa, que maravilha, pode ter certeza que ele não está entendendo nada do seu produto ou do seu trabalho, mas se é aquele que está questionando, que quer saber o preço, quer saber o detalhe ali que está o tempo todo objetando, é esse cliente que tem o maior interesse no seu produto. Por que você acha que o cara que gera muita objeção é o cara que tem mais interesse, Paty? Porque ele mostra interesse na compra. Tá. Então, se a pessoa está desinteressada, se não está fazendo sentido, então eu estou oferecendo para você o meu produto, um seguro de vida. E se não faz sentido para você, tudo que eu falar você vai estar concordando porque você quer se livrar da Patrícia. Não tem questionamento. Não tem. Agora, se você tem ali uma pitadinha de interesse, você falar, mas como assim? Como funciona? Mas por quanto tempo eu pago isso? E se eu quiser cancelar? E se eu quiser fazer anual? E se eu perder meu emprego? Então, você percebe que a pessoa ela tem interesse naquilo que você está falando. Então, ela começa a interagir, ela começa a te questionar, né, como funciona o seu produto. E eu fico muito satisfeita quando tem essa interação, mesmo que é através de objeção. Parceira, então é o seguinte, se o cara tá te fazendo pergunta é porque ele tá interessado, porque a pessoa que não tem interesse no seu produto, ela não quer nem perder tempo com você, porque tempo é uma coisa muito preciosa que a gente tem hoje. Então a pessoa e todo mundo, né, a maioria das pessoas não quer perder tempo, e ninguém perderia tempo com você fazendo uma série de perguntas, objetando o que você está oferecendo, é isso? Exatamente. Então, quando o cliente ele não interage, quando tudo que você fala ele concorda, ele fala, ok, tô entendendo, a sensação é que ele quer se livrar logo da Patrícia.
Então, não tem interesse por esse produto, não faz sentido para mim. Então, logo ele começa a concordar para acabar logo aquela reunião. Mas aquele cliente que fica questionando, mas quanto custa? Por quanto tempo eu vou pagar? E se eu perder o meu emprego? E se eu quiser cancelar? Então essa pessoa, ela tá demonstrando um sinal de compra, um interesse, ela quer saber mais do meu produto. E muitas vezes a objeção vem porque a gente também não trouxe clareza para a pessoa o suficiente. Boa. Então gera algumas dúvidas e no qual ela vai objetando. Então, por exemplo, será que é um produto familiar e eu preciso falar com a minha esposa? Né? Então, nosso papel hoje, né, como vendedor, é ajudar, é auxiliar o seu cliente a tomar a decisão. Show de bola, show de bola. Então, você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo posso falar com certeza, uma PH em objeção. Essa menina, ela é sinistra demais. Ela vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta, ela não se cansa em cortar a objeção. Mas é importante deixar claro, né, parceira, que se o cara tá te questionando, não é porque ele é chato, é porque ele tá querendo a parada e ele precisa ter a certeza de que aquilo é bom pra ele. Mas uma coisa que você falou é muito legal também. Às vezes a objeção é falta de clareza, não é isso? Exatamente. Às vezes não ficou claro para ele por quanto tempo, se vai ter uma multa se ele cancelar o produto, ou, sei lá, se é um serviço. Então a gente tem que estar atento, né, a esse tipo de objeção, porque às vezes pode ser que faltou um pouquinho também de informação pro lado da pessoa que está negociando, do outro lado, né, da negociação. Show de bola, parceira. Vamos falar então de 4 objeções que você sofre na pele no seu dia a dia. São 4 objeções, a gente conversou um pouquinho e eu acredito que são 4 objeções que todos vocês que estão assistindo também devem passar por isso. Qual é a primeira objeção, Paty, que geralmente acontece com você? Aquela que, caraca! Aquela que é unânime. Boa! Posso pensar? Posso pensar. Meu Deus do céu. Preciso decidir isso agora? Como é que você contorna essa objeção? Bom, é uma fraqueza básica do ser humano não tomar decisão na hora ou precisar do amiguinho para dar um tapinha nas costas. Então a primeira coisa que eu faço, eu ignoro. Claro que você pode pensar. E eu vou seguindo a conversa. Você não leva em consideração que eu posso pensar? Eu ignoro, né? Aí depois ele manda de novo, eu adio, né? Eu falo um outro assunto. E se ele falar pela terceira vez, aí sim eu começo a tratar, né? E entender, até mesmo para eu tirar as suas dúvidas, o que exatamente você precisa pensar. Às vezes a pessoa achou caro o produto e ela tem vergonha de falar, nossa, está caro. Então é o nosso papel tentar extrair a objeção genuína do seu cliente. Então, através dele você vai entender se ele precisa da esposa para pensar, ou se realmente ele tá sem grana, ou se é outra questão porque ele não confiou no trabalho. Mas eu sempre faço isso, eu ignoro, adio, e se realmente ele tá falando é genuíno, aí eu trato. Show de bola. E aí você falou que você muda o assunto, você traz um outro assunto. Que tipo de assunto geralmente se traz? Como eu trabalho com seguro de vida, querendo ou não falar de morte, de invalidez, de doença, causa algum, desconforto para o meu cliente. Então eu saio daquele cenário mórbido e vou para um outro cenário. Eu falo assim, nossa, a sua filhinha é da mesma idade da minha afilhada. Poxa, que legal. Minha afilhada esses dias estava dançando balé e eu sempre vou para um assunto totalmente aleatório. Relacionado à vida dele. Sim, Uau. Exatamente. Sempre relacionado ao segurado, mas saindo um pouco daquele assunto de morte, de invalidez, de doença. E quando eu tenho um gancho, eu volto para a negociação novamente. Então, por exemplo, minha afilhada, hoje a educação dela é importante para mim, assim também como a da Júlia é importante para você também, sim. Então, justamente, é por isso que eu tô aqui, porque se acontece algo, como que seria pra... Aí eu volto novamente para aquele assunto, porque ele já saiu um pouco daquele foco ali, um pouco desconfortável, e aí fica mais fácil para entrar novamente no fechamento. Top!
Agora é o seguinte, você falou pra mim, por exemplo, você deve ter citado algum cliente que veio na sua cabeça, que você falou da sobrinha aí. Então deve ter vindo algum cliente na sua cabeça que aconteceu essa situação. Como é que você descobriu que ele tinha uma sobrinha? Na verdade, eu tento sempre criar um rapport com o cliente. Boa! Eu não sou mamãe, então eu não consigo criar um rapport de mãe e filho ali. Então, sempre eu uso a minha afilhada, que é a minha sobrinha. Então, eu já sei que o meu cliente ele tem um filho, porque geralmente o fechamento já é a segunda reunião, então eu já conheço o quanto ele gasta, o quanto ele ganha, quem é a família dele, o que é importante para ele. Então, eu memorizo tudo que é importante para ele para eu poder utilizar na hora da negociação. Então, se ele falou o tempo todo da filha, eu não tenho uma filha, mas como que eu vou criar um rapport com ele? Eu vou pegar a minha afilhada. Ou se, por exemplo, o importante para ele é o patrimônio, eu vou comparar, às vezes, de repente, com uma pessoa que tem muito patrimônio, ou comparar com os meus patrimônios. Então, eu sempre tento ter essa conexão com o meu cliente. Show! E como você conseguiu descobrir todas essas informações? Então, é através de perguntas. Perguntas! Boa, continua. Tem que pensar em perguntas poderosas, né? Então, na negociação, os seus ouvidos eles têm que estar mais abertos do que você falar. Então, você precisa conhecer seu cliente. E como a gente conhece uma pessoa? Através de perguntas. E como você se sente? E como seria? E como que é a sua família? E o que é importante para você? E aí você vai conhecendo melhor os seus clientes. E assim você vai se munindo, você vai tendo mais informações para poder ajudar ele na negociação e tomar a decisão. É exatamente isso. Gente, a pergunta é a ferramenta mais poderosa que você, vendedor, que você, negociador, tem para gerar insumo, para entregar o que o cliente precisa. Então, o que a Paty falou é o seguinte: eu faço muitas perguntas, ou seja, você faz uma bela de uma sondagem do seu cliente, não é isso? Isso. Você pergunta. Aliás, pelo que eu entendi, a sua primeira reunião ali é só de pergunta. Só perguntas. Nossa Senhora! Quanto mais ou menos dura uma reunião só de perguntas? De 40 a 50 minutos, depende do perfil do cliente. Você está me dizendo que você fica de 40 a 50 minutos só perguntando? Só perguntando. Meu Deus do céu! E o quanto isso faz de diferença na hora que você vai voltar com ele para entregar, para fazer a negociação e o fechamento? O quanto você acha que é valioso fazer essas perguntas? Quanto mais pergunta, quanto mais informação você tem, menos objeção e mais fácil é a negociação. Nossa, é isso. Então exatamente isso, parceiro. Eu sinto quando uma reunião ela é muito rápida, porque o cliente ele não tem tempo e eu não consigo fazer todas as perguntas necessárias, eu sinto que aí depois eu tenho que questionar mais ele na segunda conversa, né? Que seria a reunião de fechamento. Certo. Então, se tem filhos aí que é muito mais pergunta, por que essa escola? Por que esse curso? Por quê? E como você se sentiria o tempo todo entendendo a vida do cliente? O seu cliente, pensando no seu dia a dia, os seus clientes, eles se sentem incomodados com tantas perguntas? Não sente, de forma alguma. É toda a forma que você leva. Muitas vezes a gente acha que está sendo inconveniente, mas não, eu sinto que eles gostam, porque tem ali uma pessoa que está realmente preocupada com ele e realmente está ali para ouvir. Né? Então as pessoas elas têm essa necessidade de ser ouvida. Então eu sinto que pelo contrário, quanto mais pergunta, quanto mais eu interajo, quanto mais o bate-papo flui, mais próximo eu fico do meu cliente. E aí você ativa um gatilho mental chamado similaridade. O que é esse gatilho? Ele vai sentir que está olhando para você e está olhando para o espelho, não é isso? Ele vai olhar para você, vai sentir que está olhando para o espelho, porque a pessoa que está ali está conectada com ele, conexão emocional com emocional. Quanto mais confiança, quanto mais conexão, mais confiança. Quanto mais confiança, mais engajamento, maior a probabilidade de fechamento e menor o risco de objeção. Não é isso, parceira? Exatamente. Você tá sinistra demais. Qual que é a outra objeção que você sofre no seu dia a dia? Bom, a segunda maior objeção, preciso falar com a minha esposa. Putz grila, essa é sinistra.
Eu acho que essa preciso não falar é com a só minha pra mim. esposa, ou às vezes preciso falar com meu marido. Preciso falar com meu pai, pra quem é solteiro. Verdade. Como é que você lidar com essa objeção? Bom, primeiro eu trago a responsabilidade da decisão para a pessoa. Então eu trago poder para ela, então eu trago empoderamento. Exatamente. Então, como eu trabalho com seguro, então eu mostro para ela qual que é a importância financeira que ela tem ali para a família, né? Que por mais que ele leve essa decisão para a esposa, mas não cabe a ela, porque não é uma obrigação dela, é uma obrigação do pilar financeiro. Quando eu atendo um jovem fala assim, eu preciso falar, eu preciso ver isso com meu pai, eu tenho que realmente colocar ele com os pezinhos no chão. Falar, opa, né? Claro que seu pai não quer te ver dentro desse cenário, mas quem é responsável hoje pela sua vida financeira? E aí eu faço ele refletir, como que seria se seu pai fala, não faz uma ferramenta dessa e realmente de fato acontece um imprevisto. Então eu trago a pessoa para a obrigação dela. Então ela se sente ali realmente dona da decisão e aí ela fica mais confortável de falar sim, eu quero, sem precisar consultar o pai, a mãe, a esposa, o sócio, né? Que muitas vezes também, dependendo ali da profissão, a pessoa fala, preciso falar com o meu sócio, preciso falar com o meu contador, que é mais uma vez, a pessoa ela não toma, é uma necessidade, é uma fraqueza básica do ser humano, né? Depender de uma outra pessoa ou não tomar decisão na hora. E aí é onde entra o nosso trabalho, é auxiliar e mostrar a importância dele naquele momento. Meu Deus. Nossa Senhora. Foi criado um monstro aqui. Que isso, parceiro. Que orgulho que eu tô de você. Gente, olha que bacana. Paty, o que você tá me dizendo é o seguinte. Você traz a responsabilidade real que aquela pessoa precisa sentir para gerar empoderamento para tomada de decisão, é isso? Isso mesmo. Porque a partir do momento... Olha que louco, né, gente? Isso é extremamente funcional. A partir do momento que você traz essa percepção de empoderamento, enfraquece a objeção, porque provavelmente ele fala, porque eu mando na minha vida, é isso? Exatamente. Não, quem manda aqui sou eu. Por que eu tô com dúvida? Por que eu preciso perguntar pro meu sócio se realmente é a minha vida financeira ou se realmente é a minha compra, para quem tá vendendo realmente de fato um produto, né? Então é isso que a gente tem que fazer, colocar a pessoa no poder ali daquela situação. Caramba, que legal. Uma outra coisa legal também é resgatar algum momento que ele já tomou de decisão sozinho, né? Exatamente. Já teve algum dia... Me fala as suas últimas 5, 6 compras. Você precisou ligar pro seu pai? Você precisou ligar pra sua esposa? Funcionaria bem também, não é isso? Exatamente. Porque resgata o pensamento, né? Resgata aquela ação... sem o auxílio, sem ter que falar com a esposa, sem ter que falar com o marido, sem ter que falar com o pai. E aí traz pro presente. Uma coisa que já aconteceu no passado, traz pro presente, né? Já teve alguma compra? Me fala das suas últimas 5 compras. Você falou com o seu pai? Você teve que falar com o seu pai? Se o cara falar não, ponto. Matou, não é isso? Então, ou seja, você não precisa, né, da autorização dele para você tomar essa decisão. É comum, é rotineiro, você toma a decisão sozinho. Exatamente. Que legal, parceira. Mais uma objeção que você sofre no dia a dia. Bom, vou falar com o concorrente ou vou orçar com o concorrente, né? Tá. Então, geralmente o que eu faço? Eu faço toda uma retomada da minha apresentação. Porque às vezes pode ser que foi algum detalhe ali que eu esqueci ou que eu não deixei claro. Então eu começo a fazer um comparativo do meu produto. Mas antes disso, eu também vendo a Patrícia. Eu falo, olha, você vai comprar esse produto, mas você está levando a Patrícia. Se você fechar com B, o C ou o A, você não vai ter a Patrícia. Você não vai ter ali um WhatsApp disponível 24 horas, você não vai ter uma pessoa que está preocupada. Então, quantas pessoas que você consultou, que ficou preocupado qual colégio que você quer que seu filho se forma, que você se preocupou qual que é o seu sonho, qual que é os seus medos. Então, eu faço um review de tudo aquilo que eu falei pro cliente, até mesmo para ele poder entender. Então, eu acabo comparando, né, quais são as vantagens que ele vai ter com a Patrícia do que com a empresa B, C, D.
a parada é o seguinte: o seu diferencial de mercado no seu produto é você, é isso? Exatamente. Que as outras empresas não têm uma figura de um consultor, de uma life source, né, que vai acompanhar você, né, até o final de todo o seu planejamento. Então esse é o maior diferencial, é o pós. Você não vende lá no cliente. E você está falando que no seu cenário profissional, as outras empresas do mesmo segmento tendem a vender e não dar essa continuidade de suporte, é isso? Exatamente. Um atendimento no aniversário, enviar uma lembrancinha quando o filho nasce, realmente estar presente e ter aquele relacionamento com o cliente que faz toda a diferença. Então eu percebo que quando eu estou mais presente com o meu cliente, ele fica cada vez mais satisfeito e de forma genuína ele recomenda o meu trabalho. Boa. Ele lembra da Patrícia. Ainda gera recomendante espontâneo. Exatamente. Diferencial de mercado. É isso que as pessoas precisam encontrar no produto ou no serviço que elas estão vendendo para se destacar no meio da concorrência, é isso? Exatamente. Às vezes o produto ele é muito similar, mas a pessoa que vai tomar conta, o consultor, ele tem esse grande diferencial e vai fazer diferença na hora do cliente tomar a decisão. Pode ser uma diferença pequena de preço, pode ser uma diferença pequena técnica de produto, mas se realmente você dá aquele over que o mercado não oferece, com certeza ele vai optar por você e não, né, pela outra empresa. Show de bola. Paty, mas você acha o seguinte... A gente está falando de concorrente. Você acha que é importante conhecer a sua concorrência? É muito importante, porque a gente tem dois tipos de clientes. Você pode vender todo um pós-venda, a parte emocional, mas sempre vai ter aquele cliente que é mais analítico, que é aquele técnico, que ele quer entender parte de contrato, ele quer entender forma técnica. É importante também você conhecer quem é o seu concorrente, o que ele faz, quanto tempo ele está no mercado, se ele é uma empresa maior ou menor que a sua, quanto que é o market share, porque você precisa também ter poder nas informações. Não só vender você, vender o seu produto ou vender como um pós-venda, mas você tem que mostrar também conhecimento, porque como o cliente vai confiar numa pessoa, então a empresa X me ofereceu isso e você... O que é isso? Você não sabe nem o que a concorrência tem. Exatamente. Então, aí você fica à deriva na parada, né? Fica à deriva. Então, se você conhece, você tem, né? Então, quem tem conhecimento não depende. Então, você vai falar pra ele, poxa, eu conheço esse produto, mas esse produto, ele é bom para um perfil X. Por que não é bom pro seu perfil? Por conta disso. Então, você vai ter argumentos pro seu cliente. Que legal. Você conhece o seu concorrente? Vocês estão assistindo a gente, você que está assistindo a gente, você conhece de verdade o seu concorrente? Você sabe o que o seu concorrente tem aí oferecendo? Duas coisas que eu acho que são importantes, né, Paty? Conhecer um concorrente, conhecer os concorrentes e ter um diferencial de mercado, nem que seja vírgula. Sim. Não é isso? Exatamente. São duas coisas importantes para quebrar essa objeção. E um outro ponto também que é bem importante também, Zé, é a parte da ética, né? Não é porque você conhece, né, o seu concorrente, porque você tem um produto melhor, que você vai chegar e vai falar mal, né? Você não tá para falar mal do produto do outro, você tá para poder mostrar o seu produto e se por acaso o cliente tiver alguma dúvida, você tem que conhecer a parte técnica sim e sempre levando com muita ética. Ética. Parceira, você lacrou. Top demais. Qual que é a próxima objeção? Falamos quantas? A gente já falou 3. 3. Falamos do preço. Não, a gente falou do quero pensar. Concorrente, esposa e o concorrente. Mais uma, a última. Pra fechar com chave de ouro esse vídeo que, pra mim tá... delicioso gravar com você, parceira. Pra mim tá delicioso e olhar pra você e assistir o tanto de conhecimento que você absorveu no curso comigo, com tudo que a gente fez junto, e você tá superando o mestre. Se é que eu posso dizer isso. Você tá top demais, cara. Eu tô muito orgulhoso. Quarta objeção, fala pra galera. Bom, eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que essa é pra fechar realmente com chave de ouro, né? Que é
Tô em crise, tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Como é que você se sai dessa? Bom, se você fez as perguntas certas para o seu cliente, você vai saber se ele está falando a verdade ou não, ou se ele está tentando se esquivar, né? Então, você tendo essa questão, você vai entender se realmente é de forma genuína. No meu trabalho é muito fácil de entender se o cliente tem ou não, mas eu acho que nem todo mundo de todos os segmentos tem, porque a gente vai falar com vários tipos de pessoas, né? Então, o meu segmento é mais fácil, porque eu sou consultora financeira, então eu trabalho com a despesa pessoal, né, do meu cliente. Então, realmente eu sei se ele tá falando a verdade ou não. Mas você tem que aproveitar, falar, é nesse momento que você precisa. Então, você tem que usar isso de volta para ele, um bumerangue. Então, você fala, entendo perfeitamente e é por conta disso que você precisa do meu trabalho. Usando o meu como exemplo. Ah, Patrícia, eu tô em crise, né? Eu tô com pouco dinheiro, minha renda diminuiu. E aí eu falo, você sabia que é nesse momento que os números de seguro de vida e de plano de saúde estão aumentando? Porque você está mais suscetível a precisar usar o seu seguro de vida e queimar essa sua reserva que você tem hoje? Ou até mesmo vender um bem, né? Então a gente acaba usando a objeção do cliente contra ele mesmo. Então, falando justamente por conta disso que você tá me falando, é que você precisa disso. E ele vai olhar e vai falar, e não é mesmo? Não é que eu preciso? Top demais. Gente, duas coisas que o cliente ele vai enxergar quando você está oferecendo o seu produto. Ou ele enxerga preço ou ele enxerga valor. Faz sentido? Se o teu cliente ficar muito focado no preço, é porque provavelmente você não conseguiu gerar valor naquilo que você está vendendo. Provavelmente você não conseguiu gerar desejo. Porque quando você gera desejo, aumenta a percepção de valor. Preço não vende, não é isso? É exatamente o que vende é o valor. Agora, se a pessoa não está enxergando valor no que você está vendendo, ela não vai comprar. Então o que você precisa fazer é, como eu posso gerar valor no meu produto, no meu serviço. Como é que você gera valor no seu produto ou no seu serviço? No caso, no seu produto, né? Bom, primeiramente, né, eu sempre mostro pro meu cliente que eu não vendo um simples seguro de vida, né? Então eu coloco toda uma parte de planejamento, eu mostro ali como que seria se ele não tivesse o meu trabalho. Então eu sempre vou trabalhando com o desejo e também com a insatisfação. Né? Então, por exemplo... Demais. A insatisfação é o quê? É o problema. Exatamente, que foi o que uma cliente minha acabou de falar minutos atrás, antes do fechamento que eu tava tendo aqui, antes do nosso bate-papo. Ela falou assim, Patrícia, eu fiquei incomodada de como eu nunca pensei nisso antes. Então, nossa, cara, como eu nunca pensei que eu poderia ter uma calça dessa, ou como eu nunca pensei que eu poderia ter um carro automático, o quanto que isso iria facilitar na minha vida, o quanto que isso iria otimizar o meu tempo, ou enquanto isso iria minimizar o meu problema, né? Então é isso que você tem que fazer, né? Como o Zé disse, você tem que gerar um valor, né? Você tem que entender e gerar essa insatisfação para o cliente, porque a partir dele estar insatisfeito, falar, não, tem alguma coisa errada. Então eu preciso comprar esse produto da Patrícia, eu preciso comprar esse produto do João. Só que você só vai entender e dar valor se você fizer perguntas. Boa. Senão você não vai entender o perfil do seu cliente. Boa, muito bom. Existe uma outra coisa também que é a segmentação de mercado. O mercado tem cliente A, cliente B, cliente C, cliente agora tem, infelizmente, cliente D. Né? A segmentação ela aumentou um pouco. O que eu costumo falar também, Paty, não quero que isso soe como um preconceito, mas é realidade de mercado. Você ficar tentando vender Coca-Cola para cliente Dolly. Às vezes você está perdendo tempo ali com uma pessoa que infelizmente não tem de verdade condição financeira para adquirir o seu produto. Tudo que é barato não tem a menor possibilidade de ser melhor do que é mais caro. Você concorda com isso? Super. Porque o meu produto, por exemplo, eu não consigo vender para um cliente Dolly. Já é um cliente um pouco mais diferenciado. Todo mundo tem a necessidade? Tem. Mas da forma que ele é criado, da forma que ele é personalizado, tem ali, né? É dali
em diante. Todo mundo vai gostar. Só que como o Zé falou, muitas vezes, infelizmente, a pessoa ela não vai ter capacidade financeira de poder adquirir. Então a gente também precisa entender, porque senão a gente vai atendendo sempre aquele cliente ali dole. E aí você sempre vai tomando não. E isso também mexe com a autoestima e na verdade já não é porque você não sabe tratar objeção ou porque você não tá fazendo perguntas poderosas. Infelizmente você tá ali no mercado, num cliente que realmente não faz sentido no poder aquisitivo para ele. Exatamente. E muitas vezes também, você também já foi cliente, você é cliente, nós somos clientes, a gente se torna cliente dole, porque a gente não está enxergando valor naquilo também, né? Então, existem duas vertentes aí. O cliente que realmente é um cliente dole, porque infelizmente ele não tem uma condição financeira, e o cliente que se torna um cliente dole porque ele quer, porque ele simplesmente não está conseguindo. Por exemplo, eu vou comprar a Dolly porque para mim não faz sentido comprar Coca, refrigerante. Ou seja, ele não vê valor na Coca-Cola. Faz sentido isso? Faz sentido. Você sente isso também no seu mercado? Sinto. Não é grande o número, né? Porque eu sempre tento trazer o valor para o cliente, mas tem pessoas que realmente têm a capacidade financeira, que poderia ser o cliente, assim, padrão, super perfil para poder fechar o meu produto. Só que para ele não faz sentido. Para ele prefere, por exemplo, ao invés de ter um produto da Patrícia, ter um produto do banco que ele vai pagar 10 vezes menos, né? Porque ele não faz sentido, ele não gera valor naquele produto. Sim, e aí ele se auto-intitula cliente Dolly, vive como um cliente Dolly, sendo que ele muitas vezes tem condição de ser um cliente Coca-Cola, e ele acaba comprando um produto mais barato, que com certeza não é tão bom quanto o seu. Não é isso? Exatamente, e que não atenda à necessidade dele também. E aí ele vai descobrir isso quando ele precisar. Aí, ó. Infelizmente Não é isso? Sim. Pô, quem nunca comprou um produtinho pirata chinês? Aí, ó, depois, meu Deus, me arrependi, não devia ter comprado isso aqui. Quem nunca falou barato sai caro? Nossa, que porcaria que eu fiz. Já aconteceu isso com você? Demais. A gente vai economizar, não vou comprar um sapato da marca X, vou comprar um ali, aí você usa, descola a sola. No meio da festa ainda. Aí você fala assim, exatamente isso, o barato sai caro. Nossa senhora, você tá lá comprando um sapato mais baratinho, vai pra uma festa chique, chega na festa chique. Descola o bico do sapato. Porcaria do saltinho quebra. Que porcaria. É isso. Às vezes você se torna um cliente dele porque você quer, e depois o barato sai caro e você acaba pagando mais. Porque você comprou o barato, aí você vai comprar o caro, e você pagou o barato e o caro, e você ficou com o caro. Porque o barato já tá no lixo. Exatamente. Aí você gasta 2 vezes. Que legal. Parceira, que legal tá aqui. Ó, gente, eu tô na casa da Paty. Aqui, ó, é o ambiente dela. Tá muito legal. Ela falou, o Zé chegou aqui, eu tava trabalhando de fato, eu cheguei aqui, ela tava atendendo um cliente, ela não para, essa menina tá sinistra. E aí eu tive que esperar ela terminar de atender pra gente começar a gravação. Mas pra mim foi muito gratificante, pra mim foi delicioso esse papo de negócio com você. E eu quero te pedir o seguinte, deixa um insight final aí pra galera na hora da objeção. Bom, quando vinha a objeção, galera, primeiro passo, não trava, não mostra que você tá com medo, porque o cliente ele percebe. Respira e pensa assim, nossa, é agora que vai começar a minha venda. Agora que eu vou começar a me divertir. Exatamente. Você tem que pensar assim, nossa, ele vai falar que vai falar com a esposa e eu já sei o que eu vou falar. E assim, não pode ser uma surpresa. Quando você for negociar, você tem que estar preparado que o cliente vai objetar. Não tem que ser assim, nossa, uma objeção, e agora, Zé, o que eu vou fazer? Não, eu tô indo para negociação e se preparar. Por exemplo, vou fazer um fechamento com o Zé. Bom, ele é casado, ele pode falar pra mim que ele quer falar com a esposa. Tá. Bom, ele tem um sócio, ele pode falar que ele precisa consultar o sócio dele. Estude, faz um roleplay na sua cabeça. Né? Vai preparado, porque na hora que ele falar, quero falar com a esposa, você fala, essa é fácil, essa eu já estudei.
Claro, né? Nunca batendo de frente com o seu cliente, claro, perfeitamente, né? Mostra para ele que ele tem o poder de tomar a decisão, como o Zé falou, mostra para ele, relembra ele que ele já tomou algumas decisões anteriormente sem depender da esposa, do pai, do sócio. Então é isso, o primeiro passo. Na hora que vir a objeção, ao invés de você travar, você fala, yes, agora vai começar a brincadeira, né? E aí você deixa fluir. Se o cliente sentir que está muito incomodado ali, dá um de surdo louco, sai, conta uma outra história, aproveita aquele gancho e volta, né? Também não fica deixando o assunto muito morno, senão você perde ali o time do negócio, né? Muda de assunto, mas você tem que estar ligeiro e na hora que você precisar, você retoma de novo pro fechamento. E é isso. Muito legal. Manda um beijo, um abraço pra galera que tá assistindo você. Um beijo, galera. Um forte abraço. Espero ter ajudado um pouco todos vocês. Zé, muito obrigada por poder partilhar, né, para poder doar um pouquinho, né, do meu pequeno conhecimento. Eu ainda tenho muito ainda que aprender, mas acredito muito que é dano que se recebe. Então, acredito que se eu doar um pouquinho do que eu sei para vocês, né, eu tenho certeza que o universo ele retoma aí tudo para mim, tudo de volta. Yes. Para mim é uma honra estar com você aqui também. Uma parceira, hoje se tornou de fato uma parceira, uma aluna querida que eu tive no IEV. E eu gosto muito, e é o que eu falo muito para meus clientes, né? Gera vínculo. A Paty, gente, eu já perdi as contas de quantas pessoas ela já me indicou. Já indicou o meu curso, já indicou as minhas mentorias para as pessoas. Então, assim, isso é um recurso, mas precisa ser intrínseco, precisa ser genuíno. E o carinho que eu tenho pela Patrícia, eu acho que isso é recíproco, é genuíno. E esse carinho genuíno gera vínculo, e esse vínculo gera a vontade espontânea de recomendar as pessoas. E eu sou muito grato por você, porque eu já ganhei muito dinheiro às suas custas. E eu sou muito grata a você, porque eu também já ganhei muito dinheiro às suas custas. Yes. Dar e receber. Obrigado. Gente, acabou. Acabou. Eu adorei. Obrigado, galerinha. Se você curtiu esse conteúdo, aqui embaixo tem uma mãozinha fazendo assim, ó, like, joinha. Te peço para dar uma clicada lá. Se você quiser, deixa um comentário também, deixa um comentário com relação ao que a gente falou aqui, ao que a Paty colocou para vocês, que eu achei incrível. Se tiver alguma coisa que você queira compartilhar ou alguma dúvida que você tenha na hora da sua objeção que você está sofrendo, escreve aqui. Vou gravar um vídeo para você com relação a isso também, tá bom? Obrigado, até semana que vem. Tamo junto. Yes!